Bem, pessoal, nós vamos continuar aqui o próximo vídeo. Vamos fazer agora um código que seja mais eficiente que esse último que a gente fez para determinar a quantidade de acertos e erros de cada neurônio. Conforme eu falei no vídeo passado, não existe necessidade de usar laços for para esse tipo de problema, porque essas bibliotecas que nós estamos utilizando, Pandas, NumPy, sklearn, elas, elas têm uma, vamos dizer, uma propriedade em que a codificação de colunas podem ser feitas de uma forma bem simples. Então, a ideia é entender que uma coluna de um data frame é um dado de entrada. Você pode pensar na coluna como um dado de entrada único. Então, essa coluna é um dado de entrada e essa outra coluna é um outro dado de entrada. Então, vamos fazer o seguinte. Primeira coisa que eu vou fazer é mudar a coluna de saída, esses valores que nós sabemos que são os valores corretos de tipo de flor. Nós vamos mudar e vamos colocar aqui, ao invés de setosa, vamos codificar setosa como número 1 e a flor não setosa como -1. Por que vamos fazer isso? Para exatamente ficar igual às saídas dos neurônios, porque esses neurônios eles têm somente saída 1 e -1. Né? Então nós vamos fazer isso, 1 para cetosa e -1 para não cetosa. Então nós vamos usar o método replace que tem dentro do data frame. Então eu vou colocar aqui o nome do data frame. Agora eu vou colocar replace e nós vamos fazer exatamente o que fizemos aqui, ó, parecido com o que fizemos aqui ó, anteriormente em outros vídeos. No caso, nós mudamos a codificação original, essa codificação que era 0 para cetosas, 1 era, se não me engano, virginica, e tinha uma outra tipo de ISIS que agora eu não me lembro, mas enfim, existia essa codificação, mudamos para essa outra, essa daqui, mudamos, e agora vamos mudar de novo, vamos mudar cetosa para 1 e não cetosa para -1, usando esse modelo aqui, ó, usando esse recurso desse método chamado replace. Então vamos fazer aqui. Então vamos mudar a coluna que chama E. Então tem que colocar 2 pontos, abrir e fechar chaves e colocar o nome dos valores que existem, que é no caso cetosa, 2 pontos, eu quero mudar para 1.0. E não cetosa, colocar aqui, não cetosa, quero mudar para -1. Se a gente vier aqui e buscar esse método replace, ó, vamos olhar aqui a documentação do método. Então nós temos aqui pandas, nome do data frame, né, ponto replace. Então existe um parâmetro aqui que é esse daqui, ó, in place. In place ele é por padrão falso. Se nós colocarmos verdadeiro, vamos colocar como true. Então vamos colocar aqui, ó.
Então vamos colocar in place igual a true. Tá? Esse in place, você pode ver aqui na documentação, se o in place é verdadeiro, ele troca no próprio data frame, faz a troca direta no próprio data frame. Tá? Então vamos ver se isso aqui funciona. E aí nós podemos mandar escrever o data frame e ver se alterou o data frame. Aqui, conforme dá para perceber, ele alterou os valores, né? Então setosa ele está colocando como 1 e não setosa como -1. Ok. Agora, o que nós vamos fazer é considerar essas duas colunas como dados de entrada. Então, nós vamos usar como argumento do neurônio, as entradas, as colunas. Então, vamos colocar aqui DF, íris, primeira coluna é SL, e DF, íris, SW. A expectativa é que ele consiga ler todos os valores da coluna SL e todos os valores da coluna SW simultaneamente. Vamos rodar e ver o que acontece. Então, ele mostrou aqui uma mensagem de erro, né? Ele provavelmente tem a ver com... ele não aceita esse tipo de entrada, né? Uma coluna de um data frame. Então, aqui ele dá sugestões para você contornar esse problema, mas o que nós vamos fazer é o seguinte, como nós estamos testando o neurônio 1, então vamos lá na função do neurônio 1 e vamos colocar aqui essas funções para que essas funções consigam ler de uma vez os valores da coluna, todos os valores da coluna de uma vez. Então você tem que usar essas mesmas funções, só que na versão do pacote NumPy, tá certo? Então eu vou usar NumPy, qualquer função NumPy, ela tem que ter esse apelido, né? NP. Então nós vamos colocar esse apelido nas funções ali que definem o neurônio 1 e 2. Então o neurônio, vamos começar com o neurônio 1. Então vou colocar aqui NP, ponto, e vou usar, tem uma função que se chama maximum, que é análogo ao max. Note que eu estou mudando de uma função que era nativa do Python para uma função agora que é própria do NumPy, porque ela vai conseguir receber valores da coluna inteira. Toda a coluna, todos os valores da coluna agora vão poder ser recebidos aqui pelo argumento dessa função. E vou fazer a mesma coisa nas outras funções. Então tem a função ABS, então np.abs e np.abs de novo. Vou rodar essa célula. Agora vamos voltar aqui. Vamos agora ver se ele consegue rodar, né? Vamos ver se esse neurônio 1 consegue ler todos os dados ao mesmo tempo, né? Os dados das colunas SL e SW ao mesmo tempo. Então vamos lá. Então, ele conseguiu calcular para todos os valores da coluna SL e SW, todos os pares de valores, né? Então tem esse primeiro par, esse segundo par, terceiro par, até o último par. Ele conseguiu calcular. Tá? Então, o que a gente vai fazer é o seguinte, vamos colocar isso como uma coluna, uma nova coluna do meu data frame. Então tem as colunas de entrada, tem a resposta, essa resposta é um dado
que a gente vai ter que comparar, é a nossa saída de referência. E agora eu vou criar uma nova coluna no DataFrame. Para isso, basta escrever o nome do DataFrame, conforme eu estou fazendo aqui. Abre colchete, fecha colchete e colocar um nome para a coluna nova. Vou chamar de N1, fazendo referência a neurônio 1. Então, a coluna, essa nova coluna do DataFrame, que chama N1, vai receber todos esses valores calculados, que são essas saídas aqui. Tá? Então, vou rodar essa célula. Ok. E agora, a gente pode ver que o nosso DataFrame agora tem mais uma coluna aqui, que é a coluna de resposta do neurônio 1. Tá certo? E eu posso repetir esse processo agora. Vou colocar aqui N2, vou colocar neurônio 2. Lembrando que eu tenho que corrigir o código do neurônio 2. Então vamos lá corrigir o código. Então o que eu tenho que fazer aqui? Tenho que colocar NP maximum. Aqui eu tenho que colocar np.abs e aqui eu tenho que colocar np.abs. Vou rodar essa célula. Então agora redefinir a função neurônio 2. Agora eu posso utilizar a função neurônio 2 aqui. Então eu vou criar uma nova coluna, que é a coluna N2, que é referente às saídas do neurônio 2. E nós vamos agora ver como que vai ficar o DataFrame. E aqui está o DataFrame do neurônio 2. Vou fazer a mesma coisa para o neurônio 3. Então vou colocar N3, aqui vou colocar 3 e tem que corrigir a função do neurônio 3. Então aqui vai ficar NP maximum, NP ABS, NP.abs. Vamos rodar essa célula, vamos voltar lá, vamos rodar essa célula. E aqui está a coluna que é os resultados do neurônio 3. Aí, para fazer a comparação, eu tenho que comparar essa coluna, o resultado do neurônio 1, com o resultado de referência, o resultado correto, que está na coluna E. Então, o que eu posso fazer? Eu posso fazer o seguinte, eu posso acessar essas colunas, então vou acessar a coluna E. Nós podemos fazer uma sentença lógica. Então, qual sentença lógica que eu vou fazer? Eu vou fazer os resultados da coluna E é igual, né? Ou seja, a coluna E é igual à coluna N1, se essa condição for satisfeita, ele vai dar como saída o valor verdadeiro. Caso contrário, vai dar falso. Então, posso rodar e aqui estão os resultados. Ó. Né? Aqui ele só mostra os 5 primeiros e os 5 últimos resultados. Para você saber quantas vezes ele acertou, basta você usar o método sum. Ele vai somar todos os verdadeiros, né? Porque ele vai fazer uma coerção de true para 1 e falso para 0. E aí ele vai conseguir somar esses valores lógicos, tá? Porque quando você soma valores lógicos, aqui usando esse recurso, true é considerado como 1 e false como 0. Então, ao fazer isso, dá para perceber que o neurônio 1 ele acertou 149 vezes. Né? Então, sabendo que o nosso DataFrame tem 150 flores, ele errou apenas uma. Agora nós podemos colocar aqui
a coluna N2, que são os resultados do neurônio 2, e tentar, então, verificar o quanto que o neurônio 2 conseguiu acertar. Então, vamos ver. Ele acertou 86 vezes. E fazer o mesmo para o neurônio 3. Então, vamos rodar de novo. E o neurônio 3 acertou 100 vezes. Né? Então, nós podemos também, se vocês quiserem, vocês podem ver a porcentagem. Como que você vê a porcentagem? Aqui, essa quantidade que está aqui é a quantidade de acertos. Basta, então, dividir pelo número total de dados que ele avaliou. O número total de dados, você pode usar a função len, que é o comprimento do data frame, ou seja, a quantidade de linhas do data frame. Então, eu vou colocar len, entre parênteses, o nome do data frame. Então, o neurônio 3 acertou 66% aproximadamente. O neurônio 1 acertou 99% aproximadamente. E o neurônio 2 acertou 57% aproximadamente. Então, era isso que eu queria mostrar. Então, dá para perceber que, usando esses recursos das bibliotecas NumPy e Pandas, a codificação fica muito mais simples, né? Através de poucas linhas, você já tem o resultado do que seria um código com uma estrutura convencional, né? Usando for e if, tá certo? Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo.